Saudações a todos vocês que acompanham o canal do Conde aqui no YouTube, começando mais um Papo com Linguista. Hoje a gente vai continuar falando. Nós tivemos um último programa sobre fake news e nós vamos continuar. Esse é o Fake News Volume 2. Vamos conversar com o linguista Pablo Arantes e Leonardo Couto. Saudações, Pablo Arantes, começando com você aí. Mais um prazer falar com você nessa nossa série Papo com Linguista. Tudo bem por aí, querido? Saudações, Gustavo, Léo e nosso estimado público. Estamos aí para mais um Papo com Linguistas. Muito bom. Leonardo Couto, como é que tá a situação em Brasília aí? Você viu o Bebiano por aí, não? Não, nem Bebiano, nem Queiroz. Saudações, camaradas. Nenhum dos dois. Tá tudo indo aqui. Tudo indo, muito bem, muito bem. Qual conteúdo para hoje? Vamos mandar ver. Vamos ver aqui como é que tá o povo no YouTube, o pessoal chegando aqui no YouTube. Eu tenho que fechar aqui. Opa, Conde, para de fazer besteira, eu tive que fechar o som para ficar só o som da nossa conversa. Queridos Pablo Arantes e Leonardo Couto, a pauta hoje está muito rica. Tem um artigo do The Guardian lá sobre inteligência artificial e fake news. É impressionante, né? Aquele texto ali, aquele artigo. A gente vai começar com esse, depois vamos pegar um outro artigo que passa por outras questões de fake news, sobretudo a intensidade no Brasil de compartilhamento, né, nas redes sociais de assuntos relativos à política. Isso é um assunto que também é muito quente, muito importante, temos que encarar de frente isso. E aí vamos trazer outras questões da cena. Eu queria começar, até para descontrair um pouco o nosso papo, esperar o público chegar aqui para a transmissão, perguntando, vou começar com o Pablo Arantes. O que você sentiu aí de toda essa questão do Gustavo Bebiano, né? Primeiro-ministro que cai do governo Bolsonaro. Eu senti aquele vazamento, não sei se você acompanhou o vazamento do áudio do Bebiano, e me pareceu muito favorável ao Bolsonaro, tudo aquilo ali, porque o Bolsonaro não se compromete com nada nos áudios, e, na verdade, a única questão pela qual ele foi criticado é que ele mentiu que não teria conversado com o Bebiano. Você acompanhou isso, Pablo? Eu vi comentários ontem sobre... ele deu uma entrevista para a Jovem Pan, uma coisa assim, não é? Eu vi comentários sobre isso. Então, não assisti, nem ouvi os tais áudios, mas a impressão que eu tive pelos comentários é que ele saiu bem, no fim, porque ele, ao invés de sair atirando no sentido de fazendo acusações ou parecer ressentido, ele saiu dizendo que amava o Bolsonaro, que, enfim... que tinha havido uma confusão ali, mas que, na verdade, ele apoiava o governo e tal. Eu acho que ele foi hábil, na verdade, nessa saída, de não provocar a base bolsonarista, né? Ele está sendo, desculpa, Pablo, ele está sendo muito ambíguo, né? Ele está dizendo que considera o Bolsonaro, que é o grande, né, e tal, mas, por outro lado, ele está dizendo que não vai poupar o Carlos Bolsonaro, está ameaçando também. Ambiguidade. E você vê que ele... Mas eu acho que essa ambiguidade é boa para ele, na verdade. Colocou o Bolsonaro na fogueira, assim, uma clara instância de mentira comprovada do Bolsonaro, né? Tem o aspecto dele ter assim, veiculado uma conversa privada em que o Bolsonaro se diz inimigo, se declara inimigo da Globo, né? Eu acho que tem um desgaste aí para a imagem do próprio Bolsonaro, eu acho, né? Tem. Não sei se isso vai definir alguma coisa, mas eu acho que, por exemplo, eu achei impressionantes os editoriais de ontem, dos jornalões, né? Meio que dando uma enquadrada bem séria no Bolsonaro. Ó, você aprende aí com os militares a ser presidente, cara, né? Por isso que eu desconfiei muito de todo esse episódio aí, do desfecho, né? Porque quando você vê a imprensa tradicional e a própria imprensa progressista andando na mesma linha, criticando no mesmo pé, que é o que aconteceu ontem e hoje aí,
a própria saída do Bebiano, a relação com o Bolsonaro e tudo mais. A imprensa tradicional, você falou dos editoriais, né, criticando, aí quando a esmola é muito, o santo desconfia, né? Isso é uma percepção meio particular minha. Eu quero dizer que o pessoal que está acompanhando a gente aqui, todo mundo dizendo assim, pô, na hora do almoço, estou almoçando, o pessoal está comendo e assistindo a gente, viu? Queridos Leonardo e Pablo. Podia ser papo com linguiça, né? Mas é papo com linguista, já que está na hora do almoço. Leonardo, você acompanhou o Bebiano? Acompanhei. Eu quero falar um aspecto não ligado diretamente ao caso, mas eu acho que, para já ligar com o que a gente está falando, com o que falou na semana passada, né? Eu acho que esse é um caso bom para a gente perceber esses nossos vieses, né? Muita gente... a gente tem essa tendência a cair em alguns vieses de confirmação, né? O que a gente viu nesse caso Bebiano? A gente viu a lambança que foi, né? Quer dizer, não conseguem guardar nenhum tipo de segredo, ficam divulgando as coisas, disse uma coisa, o outro diz que está mentindo, outro diz que não está mentindo, né? A gente vê um nível generalizado de incompetência, né? Não teve resultado bom disso para o governo, nem para Bebiano, no caso, ninguém saiu por cima, a gente vê a bagunça geral, né? E aí, se a gente lembrar lá algumas pessoas acreditam, né, que esse mesmo grupo, né, com esse nível de incompetência, é capaz de sustentar uma grande conspiração como a da facada, né? Quer dizer, será como é que a gente concilia isso, né? As pessoas que acreditam que competentes vão conseguir sustentar uma conspiração que envolve dezenas de pessoas, né? E guardando um segredo, se não consegue nem as conversas de WhatsApp, quer dizer, um presidente que não usa nenhuma comunicação segura, fica mandando mensagem para lá e para cá, falando abertamente, falando sem qualquer cerimônia, né? Esse grupo de pessoas vai sustentar uma conspiração dessa que envolve forjar cirurgias, forjar internações, etc., né? É uma coisa que quer dizer, quando a gente quer acreditar numa coisa, a gente começa a procurar as desculpas, né? Mesmo que a realidade prove o contrário, né? Isso todo mundo está sujeito do outro lado também, né? Quer dizer, as conspirações, o cara era do PSOL, né? Que esfaqueou, não é nada, isso foi a Glaze que... as teorias, né, conspiração, né? Foi a Glaze que fez a conta, então elas veem a notícia lá, a Glaze depositou não sei quanto para o cara, eles acreditam, claro, não precisa ter evidência nenhuma, né? Então, todo mundo está sujeito a isso, né? Mas é aquela coisa, bom, essa notícia, eu quero que seja verdade, mas ela né? E aí a gente tem que parar um pouco e confirmar. Leonardo Couto, muito interessante a sua lembrança aí. Realmente é impossível você pensar num grupo que tem um aspecto tão desorganizado, mas também que é organizado, que a parte que o Carlos Bolsonaro conduz ali tem alguma coisa bastante organizada ali. Mas aí eu acho que entra uma outra questão, quer dizer, da facada, né? Que poderia estar na iminência de, inclusive, ser parte do nosso tema hoje, que são as fake news, né? Pelo momento da facada. Você tem um artigo do Renato Rovai, que saiu ontem, em função também da queda do Bebiano, e o Bebiano diz que o filho que foi para Juiz de Fora foi só o Carlos Bolsonaro. Né? Tem toda uma mise-en-scène estruturada ali para essa questão de Juiz de Fora. A gente conversou muito sobre isso em Brasília, né? A questão da facada. Mas eu acho que tem uma coisa que daí é discursiva, né? Quer dizer, você está num terreno tão selvagem de produção de fake news que mesmo esse grupo sendo o mais desorganizado possível, você não tem credibilidade para nenhum lado. E as teorias da conspiração são quase que sobrepostas, né? Porque você tem se aconteceu ou não aconteceu, e logo depois você já tem dizendo que foi a Glaze, que foi o PSOL, e que não sei mais o quê, quer dizer, uma coisa desdobrada ao infinito. Então, eu acho que esse episódio da facada, talvez a gente até pudesse fazer um programa um dia só sobre ele, só sobre as questões que permeiam esse tema. Pablo Arantes, me ajuda aí nessa reflexão.
o Leonardo maldosamente colocou na cena aqui, essa questão, porque é muito polêmico isso, né? Queima, né? É o tipo de tese que quando você fala, as pessoas ficam... É muita emocionalidade também, né? Envolvida aí nessa questão. Se teve, se não teve, como é que foi, porque a gente não viu imagem, não viu cicatriz, não viu sangue, né? Você tem aqueles documentários que estão aí do True, acho que é True or Not, né? Um canal do YouTube, colocando as imagens. Eu não sei porque que... Pablo, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não sei porque que não chamaram o Ricardo Molina, seu colega lá da Unicamp, e do Léo também, né? Para fazer a perícia do vídeo da facada. Fala, Pablo Arantes. Eu tô achando, Gustavo, talvez eles contratem o Molina para fazer um laudo sobre essas gravações do Bebiano aí, né? Verdade, o Molina. E teve, não sei se vocês lembram que teve uma história, um vídeo que saiu eu vi no YouTube, de uns carinhas, uns moleques que atuaram na campanha. Era uma conversa do Kim Kataguiri com um idiota lá que ficava imitando o Bolsonaro. Aí eles ficaram dizendo que eles produziam áudiozinhos desse cara. Acho que o cara era parente daquele Robson Marinho, sei lá. E ele ficava imitando a voz do Bolsonaro. Eles usavam esses áudios na campanha e tal. Até na época o pessoal falou: isso é enganação, é fake news também e tal, né? Enfim, mas sobre essa coisa da facada é difícil, eu não quero... É complicado falar, né? Dá vontade de esperar 20 anos e daí começar a conversar sobre... Exatamente. Assim, eu acho que tem muitas coisas ali bastante mal explicadas e tal, mas eu não sei se eu me comprometeria a dizer que é uma completa fake news. É muito estranho, muitos aspectos, né? Inclusive, ela pode, desculpa te interromper, mas assim, pode ser porque foi muito... É consenso hoje na cena do comentário político, inclusive com os diretores dos institutos de pesquisa, próprio Marcos Coimbra, a facada definiu as eleições. Totalmente. Ela impediu o Alckmin estava crescendo naquele momento. Ele estava tirando votos do Bolsonaro. E o Alckmin foi totalmente... Morreu, quer dizer, o PSDB foi junto, né? Também a facada foi no PSDB também, né? E ela definiu o comportamento... não sei se é o Rovai que fala que, assim, a partir daquele momento, o Bolsonaro tinha 8 segundos de TV. A partir daquele momento, ele dominou o noticiário no Brasil inteiro como vítima. Né? E acho que teve duas coisas, assim, fake ou não, teve um efeito, né? A facada na eleição. Eu acho que ainda isso ainda precisa ser melhor analisado em termos de, sei lá, de pegar hoje pesquisas e dar uma trabalhada nesses dados para ver, né? Mas acho que teve uma coisa que foi... Ele parou de... Ele foi retirado da cena, então... Ele um pouco como acontece agora, quer dizer, ele fora de ação, ele internado no hospital, fica ótimo, né? Ficam aí gerenciando a imagem dele, falando em nome dele, criando conteúdo, circulando conteúdos, e ele quieto lá, sem falar muita bobagem, né? Então, eu acho que isso foi um aspecto relevante, né? Leonardo Couto, agora você conclui esse tema inicial, essa resenha pequenininha de aperitivo. Eu acho que é isso, né? Eu acho que sempre, não só nesse grupo, mas em várias situações, a incompetência geralmente é uma explicação muito mais plausível, né? E nesse caso do Bebiano e os outros lá do Flávio, uns esquemas completamente amadores, né? De lavar dinheiro, desviar dinheiro através de gráfica. Isso é a coisa mais conhecida, né? Nem sabia que as pessoas ainda usavam isso, né? Quer dizer, achar... O meu ponto é isso, né? Em vez de analisar a facada em si, achar que esse grupo pode... que esse tipo de conspiração, ela consegue ser... Esse tipo de segredo consegue ser guardado, né? Parece que nada consegue ser guardado ali, né? E não tem nenhum... Claro, o pensamento conspiratório é um pouco isso, né? Você diz assim, não, mas talvez isso tudo talvez seja parte da conspiração, quer dizer, tudo foi vazado calculadamente, né? A questão é você nunca acha evidência para contradizer, né? A conspiração, né?
Mas a gente tem que a gente tem que considerar que há uma explicação mais simples e às vezes mais plausível mesmo, né, do que essa grande conspiração que às vezes acidentes acontecem mesmo, acidentes no sentido de shit happens, né? Essas coisas acontecem. A gente pensando retrospectivamente, é tão surpreendente que alguém que defende tanta violência seja vítima de violência, né? Não é tão surpreendente, né? Seria surpreendente se o Lula levasse uma facada lá no meio dos braços do povo, né? Mas talvez também ele tem muitos inimigos, etc. Muita gente que odeia o PT, etc., que acha que o Lula acabou com a vida delas e todas essas bobagens. Mas Leonardo, acho que você tocou num ponto extremamente sensível, mas a gente não pode avançar muito nisso, senão a gente vai perder nossa pauta aqui. Senão a gente fica só nesse assunto da facada. Mas, por exemplo, o Lula passou a vida inteira no meio do povo brasileiro de todo tipo que você imaginar. Nunca sofreu uma agressão, até onde eu sei. Acho que nem ovo jogaram no Lula. Jogaram bolinha de papel no Serra, né? Jogaram, enfim, você tem ovo aí para tudo que é lado, no Écio Neves e tudo mais. Acho que é um tema para a gente pode explorar um pouco isso depois. Eu acho muito interessante a sua... Eu discordo de você. Essa questão da teoria da conspiração e daquilo que é crível, né? E de ser um grupo desorganizado, impossível de segurar um segredo desse tamanho, mas eu acho que aí a gente tem uma outra discussão com pressupostos diferentes. A gente pode conversar sobre isso num programa só sobre isso. Vamos falar sobre as fake news, né? Eu achei extremamente interessante aí a pauta que vocês sugeriram. Vamos começar pelo artigo do The Guardian, que o Pablo selecionou, que é um artigo que assusta bastante, né? É uma espécie de fake news alimentadas por inteligência artificial. O Pablo vai explicar direitinho isso para a gente. Eu quero dizer que eu lembrei do filme do Spike Jonze, o Ela. Não sei se vocês já viram. O Leonardo deve ter visto, porque ele gosta da Scarlett Johansson. A Scarlett Johansson é a voz. E nesse filme, que é espetacular, o Joaquim Fênix, que faz o papel protagonista, ele se apaixona pela voz eletrônica de um aplicativo de celular, que é a voz da Scarlett Johansson. Por isso que eu estou falando para o Léo aqui, que eu também sou fã da Scarlett Johansson. O Pablo também, né? Ela é uma grande atriz, né? Maravilhosa. E daí eu lembrei que eu também sou apaixonado por a voz feminina do Waze. É linda aquela voz. Vire à direita, vire à esquerda. Aquela vozinha feminina do Waze. Quando eu coloco o Waze assim no carro para achar o caminho, eu me perco só para ela ficar falando mais. Mas assim, vamos lá, Pablo Arantes. Como é que é esse artigo? Inteligência artificial produzindo notícia. Como é que é isso? Na verdade, vamos com calma aí. Na verdade, o título dessa notícia do The Guardian, ele é um pouco clickbait, assim, ele fala de um gerador de fake news, não é isso, na verdade. Na verdade, foi o Léo que achou esse link, e a gente achou que ele casava com o assunto, porque aconteceu uma coisa meio única, na verdade, né? No final eu vou chegar na conexão com a história das fake news, né? Mas a história é a seguinte, na verdade, tem uma empresa de pesquisa que chama OpenAI, que é uma espécie de consórcio, são pessoas, em geral, com muita grana, que investem dinheiro em pesquisa nessa área de inteligência artificial, e a ideia você chama OpenAI porque eles querem popularizar e tal, difundir pesquisas nessa área. E aí esse grupo bolou uma coisa que eles chamam na verdade é um modelo de inteligência artificial que é chamado de GPT-2, ele tem um nome meio técnico assim. E a história é o seguinte, é uma maquininha, vamos colocar assim, que faz uma coisa que ela recebe texto como entrada, e esse texto pode ser alguma coisa como palavras, né, um conjuntozinho de palavras pequenos, assim, uma frase, ou, sei lá, mais texto, uma página inteira, digamos. E uma das coisas que ele pode fazer a saída dele pode ser a continuação daquele texto que você deu. Então, você dá uma frase,
para ele e ele continua aquela frase. Você dá um parágrafo e ele bola um texto artificial que, digamos, imita o estilo e segue naquele mesmo assunto. E a história é que os textos que esse modelo produz é muito superior a qualquer... Na verdade, isso não é a primeira vez que alguém tenta fazer uma coisa desse tipo, de gerar texto artificial. Na verdade, isso é uma coisa que vem aí desde os anos 70. Mas esse agora, a qualidade dos textos que são produzidos é muito boa, ela é muito plausível em termos do estilo e em termos do assunto. Então, por exemplo, você coloca... esse artigo põe lá um teste que eles fizeram, colocaram o primeiro parágrafo do 1984, do George Orwell, né? E ele continua o texto assim, de um jeito fantástico. Melhor que o George Orwell, né? Melhor que o George Orwell, assim. Então isso é uma coisa nova, assim, esse tipo de qualidade, né? E aí eles dão também um exemplo de um texto jornalístico, eles colocam lá um pouquinho de texto sobre o Brexit, e ele produz, assim, um texto, cara, que qualquer jornalista escreveria, assim, inclusive ele inventa citações ao Corbyn, citações de um porta-voz da Theresa May, uma coisa impressionante, assim, né? Pablo, deixa eu só te fazer uma pequena pílula aqui para você responder no meio disso, depois eu vou passar para o Léo. No artigo, parece que os pesquisadores não liberaram esse medo de ser utilizado uma coisa assim sem precedente. Fala um pouquinho disso também. Então, por isso que a gente achou que casava com o tema, né? E isso, digamos, talvez seja uma primeira vez na história em que uma tecnologia desse tipo, né, não é lançada, não foi transformada num produto, porque os caras acharam que, olha, isso está produzindo textos bons demais, textos muito plausíveis, muito provavelmente difíceis de serem reconhecidos como textos artificiais, a gente precisa entender mais do que ele é capaz ou não, antes de liberar isso para o mundo e tal. E eu achei interessante isso, acho que tem tudo a ver com essas experiências complicadas que a gente viveu por conta de redes sociais e tal. A gente teve em Myanmar genocídios, né, que foram estimulados por notícias falsas que circularam e tal. E veja que, assim, a gente tem fake news que são... É que nem esquema de spam, assim, muito frequentemente você reconhece um e-mail que é de spam porque o texto é mal escrito e tal. Imagina com um modelo desse que produz texto de excelente qualidade, né? Então, só para ter uma ideia, eles fizeram um teste, por exemplo, em que eles conseguiam fazer essa maquininha produzir, como é que chama? Avaliações de produtos infinitas, assim, positivas. Então, fica produzindo aí, fica dizendo que esse sabão em pó aqui é uma maravilha, ou que esse sabão em pó é péssimo, e ela ia produzindo. Eles treinaram, porque na verdade como é que funciona isso? Você dá uma montanha de textos para essa maquininha, ela produz um monte de coisa interna que, na verdade, a gente nem entende muito bem, nem os caras entendem muito bem o que acontece lá dentro, e ela cospe alguma coisa. E aí, quando você, por exemplo, pega certos tipos de entrada, então textos mais de fake news, coisas que tem racismo e tal, ela começa a produzir textos que são racistas, que são, entendeu, enviesados para, enfim, sexismo. Como é que chama a máquina? É deepfake, é isso? Não. Chama GPT-2, é o nome desse modelo. Ele não foi lançado como um produto, ainda é um resultado de pesquisa, né? Então, justamente a notícia os caras resolveram que não vão, por enquanto, vender, não vão transformar isso num produto por conta desse medo, né, do que ele pode fazer. Perfeito, Pablo Arantes. Eu vi a cena, né? Me assustei muito com essa pesquisa pelo seguinte, porque se você começa a produzir, você tem um editor eletrônico que faz todo o serviço de edição de texto, basicamente, você vai ter uma explosão nesse sentido, quer dizer, com custo zero, dentro de um ambiente digital. Enfim, a gente pode ter a internet totalmente no futuro. Inclusive, acho que a matéria tem esse medo também ali embutido, né? Eu quero só dar um toque e avisar o pessoal que o programa está ao vivo, tá? Estamos aqui, 12 horas e 25 minutos
dia 20 de fevereiro de 2019. As pessoas estão comentando aqui, o Aristides Tavares dos Santos diz assim: teoria da conspiração é uma expressão inventada pela CIA por conta da insatisfação da sociedade americana em relação à morte de Kennedy. Eu não sei se isso está confirmado, se isso é confirmado a origem do termo. Vocês têm conhecimento disso? Leonardo Couto, você sabe? Pablo Arantes? Não, nunca fui ver essa origem da conspiração, do termo. Do termo, né? Porque são interessante plásticas, né? Teoria da conspiração americana, né? Acho que ali é o pontapé inicial, mas é uma coisa que enseja a pesquisa. O Aristides está dizendo aqui que nasceu ali. Depois a gente pode explorar um pouco mais esse tema. Leonardo Couto, queria que você comentasse aí essa matéria do The Guardian aí que o Pablo falou. É assustador, né? O prospecto de essa possibilidade desses textos serem criados completamente automaticamente, né? E serem completamente plausíveis. Você não consegue mais diferenciar de um humano. Esse é o ponto, né? Existe um experimento clássico, né, na ciência da computação, que ele tem até competições anuais, chama o teste clássico, o teste de Turing, né? Que é para ver se você consegue distinguir sua interação escrita entre uma máquina e um humano, né? E aí diz que o programa passa no teste de Turing, se mais do que a chance, né? Se X% das pessoas não conseguem diferenciar se você está falando com um humano ou com uma máquina, né? Isso foi proposto lá nos anos 50 e tem pesquisa desde aquela época melhorando essas capacidades, não só de diálogo, né? Que é esse teste de Turing, mas com a ideia da produção de texto, que tem aplicações bem benignas no começo, né? Muito, por exemplo, para sumarizar texto, né? Você quer fazer um resumo daquele texto, você tem uma montanha de coisas que você precisa dar sentido, e aí você tem um programa que faça isso de uma forma mais rápida, mas basicamente não criando nada, né? Só pegando o que é mais de conteúdo ali e juntando em frases e para resumir, né? Então tem essas aplicações completamente benignas, né? Como escrever manuais simples, etc., né? Mas agora a gente está chegando num outro patamar, né? Que pode acabar, por exemplo, com a função de algum tipo de jornalismo, né? Quer dizer, se você, de repente, você entra um pouco do conteúdo e produz essas análises, mais ou menos. Então, um certo jornalismo pode usar isso, né? Não, e até um segmento político que queira produzir... Sim. Esse justamente foi o medo dos caras, né? Quer dizer, como estava falando, um consórcio, OpenAI, não só eles não, eu não sei, não tenho certeza, mas eles não, a ideia é que esses algoritmos, esses programas, eles sejam fornecidos gratuitamente, né? Essa é a promessa inicial. Eles estão sendo muito criticados por isso também. Eles fizeram essa promessa de fornecer publicamente, de dar publicidade aos resultados, mas eles não estão dando. Só estão dizendo, olha, é capaz de fazer isso, mas a gente não vai botar isso no mundo ainda, porque a gente tem que analisar, e estão sendo criticados por isso, né? Mas eu acho que é uma decisão acertada, né? Quer dizer, e isso é só o começo, né? Na verdade, de uns anos para cá teve essa explosão, né, nesses algoritmos de inteligência artificial, com o que eles chamam de deep learning, né? Aprendizado profundo, que permite hoje que a gente tenha carros autônomos, né? Carros que se dirigem sozinhos e linguagem, é claro que ia ser um dos focos, né? Quer dizer, tradução automática, por exemplo, que é uma coisa muito benéfica, pode ser benéfica para muita gente, mas tem toda a tecnologia, tem isso, né? Você divide o átomo, você pode fazer ou bomba ou energia, né? Pode fazer uma bomba ou energia, né? Mas é um resultado da tecnologia, mas é muito interessante isso, porque agora a possibilidade dessa geração de fake news, que a gente viu no programa passado, né? Você faz 10 mil para meia dúzia pegar, né? Agora o custo disso vai virar quase zero, né? Você produzir fake news em massa e basta que uma ou outra pegue, né? Que viralize, como a gente fala, né? Então, acho que a questão com essa tecnologia, que é o que está acontecendo no mundo, é justamente o derretimento. Acho que esse cenário de internet, de inteligência artificial podendo produzir textos,
ao sabor do interesse de quem programar a máquina e, de repente, até de maneira quase que automática, né? Se você pegar os boots aí, são mais ou menos esse comportamento, né? Esses retweets que nós falamos no programa passado, que são quase que automáticos para certos conteúdos políticos. Eu vou devolver para o Pablo, a gente ficar mais um pouco nesse artigo ainda, mas querendo linkar com essa tendência no Brasil do usuário de internet, de rede, realmente ter um pendor político muito, muito forte, muito polarizado e meio que mesclado com esse comportamento mais, e haja visto o que aconteceu na campanha do Bolsonaro, né? Mais primal das pessoas, quer dizer, sexo, moral, né? Todos esses itens associados com política. Talvez seja até decorrente também dessa situação da cena digital. Eu queria que o Pablo explorasse um pouco mais e outros pontos também dessa discussão e dessa pesquisa aí que está sendo ainda mantida em sigilo, né? Pablo Arantes. Acho que tem uma coisa que a gente meio que depreende daquelas pesquisas que a gente apresentou na semana passada, né? Tem alguma coisa a respeito das fake news que é bastante que atrai as pessoas, né? Esse artigo que depois eu vou resenhar aqui, que tem a ver com o espalhamento de notícia de fake news na campanha eleitoral, né, do ano passado, tem isso, assim, um dos resultados é esse, que o conteúdo fake assim, mais da metade do tráfego tem a ver com conteúdo falso, né? A gente falou disso um pouco no encontro passado, né? Tem o aspecto da novidade, tem o aspecto do viés confirmatório, né? Mas tem alguma, assim, a gente precisa pensar mais sobre isso, né? O que faz as pessoas, sei lá, gostarem tanto, né? Interagirem tanto com notícia desse tipo. E muitas vezes tem a ver com isso mesmo, com coisas muito básicas, né? Uma moral sexual, né? Enfim, classificar outra pessoa de alguma coisa moralmente muito, muito repreensível, como ser ladrão, né? E eu acho que as pessoas entendem isso, né? Quem produz, quem coordena essas campanhas... Basta a gente pensar, desculpa, Paulo, mas basta a gente pensar assim, se você calibrar um aplicativo desse com essas máximas, por exemplo, morais, sexuais, tudo mais, vai fazer um estrago imenso e relativamente simples, né? Porque o discurso que toma as redes hoje, que tomou nas eleições, ele é muito primitivo nesse sentido, né? Do ponto de vista da sintaxe, do ponto de vista da gramática, isso para uma máquina fica uma brincadeira de criança. Quer dizer, alguém pode fazer um aplicativo em casa de um reprodutor de texto automático. Tem uma coisa muito interessante nessa pesquisa, eu acho, que é o seguinte, mostra que de fato, eles estão produzindo alguma coisa muito próxima do humano no seguinte sentido. Se você alimenta um humano com um monte de lixo, com discurso lixo, ele vai ficar reproduzindo discurso lixo, né? Então foi o que eles mostraram. Se você pega... Aí vira uma coisa filosófica também, né? Não, se você uma coisa de o que é no fim, o que é falar, o que é produzir discurso, né? É reproduzir um pouco, né? Porque o que essa máquina está fazendo internamente, ela está juntando, colando coisas, usando algumas regrinhas, né? Provavelmente sintáticas ali e tal. É um pouco o que os humanos fazem, né? Então, se você alimenta essa pessoa com... Né? Porque foi o que eles fizeram com a máquina, eles colocaram um monte de notícias jornalísticas, de fontes mais ou menos fiáveis, ele produz uma certa coisa. Se você pega certos tipos de texto, que tem um monte de fake news, que tem um monte de conteúdo racista, homofóbico, blá, 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 ele vai ficar reproduzindo aquilo. O que ele vai inventar a partir daquela base é isso. Então, por isso que eu acho tão importante discutir fake news, etc., porque isso está formatando a cabeça das pessoas, né? Exatamente, Pablo. E aí entra também uma questão que é filosófica, né? Quer dizer, a gente pode avançar um pouco mais, mas a gente tem que ir para outro artigo nesse momento, segunda parte do nosso programa. Mas assim, nós temos um viés extremamente automático, né? Nós nos comportamos assim, né? Percebemos isso. Inclusive aqui no chat desse nosso programa que está ao vivo agora nesse momento do canal do Conde, nós já temos esses fenômenos aqui acontecendo. Quer dizer,
aparecem simpatizantes de Bolsonaro, os próprios simpatizantes da esquerda entrando já num campo que é um campo muito reativo, né? Eu chamo de reativo, é um espasmo, assim, né? Eu sempre peço para as pessoas que vêm no chat comentar, para formularem perguntas, pode ter a catarse também, que tem um elemento muito catártico, né, na cena política hoje. O pessoal aqui está comentando, eu não vou ler dessa vez, porque a gente precisa avançar e depois eu faço uma rodada de leitura aqui nos comentários. Eu acho que isso já desencadeia no artigo que foi feito por pesquisadores de Oxford. Confere, Leonardo Couto, que tratam basicamente, você vai explicar melhor para a gente, porque eu não li o artigo, mas que essa volúpia brasileira pela internet, por rede, por temas políticos. Explica um pouco melhor para a gente aí como é que é. Leonardo, tem que abrir o microfone. Tá tudo bem aí? Você não abriu o seu microfone. Desculpa. Eu estava vendo ali o artigo, achei que tinha... Tá. Enfim, isso, é um grupo de que eles estudam esse tipo de propaganda política, né, na internet. É um grupo baseado na Universidade de Oxford e produz outras coisas, mas é um centro de internet, né, e eles fizeram esse estudo do primeiro turno, né, das eleições brasileiras. O período que eles pegaram é muito curto, né, isso foi interessante, mas eles conseguiram uma amostragem boa. Foram basicamente 10 dias em agosto, deixa eu ver, em agosto, entre 18 e 29 de agosto, alguma coisa assim, antes da candidatura do Lula ser definitivamente barrada, né? Então, eles, basicamente, uma busca no Twitter, né, que é o que vários desses artigos usam mesmo, né, usam a entrada de dados lá conexão com o Twitter para fazer essa amostragem, né? Então, pegaram essas hashtags, né? Principalmente hashtags, e aí, a partir dessas hashtags, foram vendo as fontes, né? Para qual lugar levavam, né? E fizeram várias classificações. Não vou entrar em detalhe de todas, né? Mas, basicamente, associando a quais grupos políticos. Então, eles botaram Lula e Haddad juntos, depois Bolsonaro e os outros principais candidatos, né? E a gente fica aqui basicamente, com Lula e Haddad versus o Bolsonaro, né? Como esses dois grupos se comportaram, né? De apoiadores, de pessoas que retuitaram, né? E aí tem achados interessantes, né? Quer dizer, isso, lembrando que isso é Twitter, né? Não tem como ainda fazer essas coisas no WhatsApp, né? Então, o banco de dados dele tinha 1,4 milhões de twitters, né? E 204 mil usuários únicos, né? Diferentemente um pouco dos outros artigos, eles não tentam distinguir se esses usuários eram robôs ou não, né? Isso é um outro tipo de análise, mas eles não fazem aqui. Eles só tentam dizer se, essas notícias são confiáveis ou não, né? E aí tem vários métodos rigorosos de classificar a partir das fontes, né? Se a fonte é confiável, se é jornalística, né? Então, eles fazem, como eu diria, essas classificações, né? Se é o conteúdo mainstream, né? Se é a mídia alternativa, digamos, se é do próprio candidato, que tem muito conteúdo compartilhado direto do site do candidato ou do site do partido, né? E eu vou entrar agora um pouco nos achados, né, alguns números rapidamente, né? Então, por exemplo, se eles pegam lá Jair Bolsonaro, os ligados, né, as hashtags ligadas a Bolsonaro versus Lula e Haddad, né, vai ter um número maior naqueles 10 dias ali de Jair Bolsonaro, né, 646 mil versus 482 mil, né, o número absoluto. Só que tem uma diferença, né, entre os do Lula e Haddad versus Jair Bolsonaro. Tem mais um percentual maior desses tweets de Lula e Haddad que eles chamam de alta frequência, né? Aqueles que são muito retuitados, o mesmo link múltiplas vezes. Enquanto o do Bolsonaro tem mais gente, mais tweets, só que eles não são de alta frequência, eles viralizam menos, digamos, né? Mas espalha mais, né? Isso é que
que é o interessante, né? Então, naquele período lá, e que é uma amostragem válida, né? A gente não sabe como foi depois, a gente tem os outros artigos, mas isso é interessante, né? Então, mais gente compartilhando Jair Bolsonaro, mas a coisa não pegava tanto, né? E menos gente, né? Faz história, o exército de bolsominions, né? Espalhando as coisas, mas não necessariamente se engajava muito dentro do próprio Twitter, né? Perfeito. É só concluir então pra gente. E outro dado interessante, antes de eu falar das conclusões, é a origem das fontes, né? Quer dizer, dos links que mandavam. Então, a maior parte mesmo, a parte mais significativa é do quê? De veículos profissionais, quer dizer, imprensa tradicional, né? E do partido político ou do candidato, né? O que eles classificaram como tabloides é um número muito pequeno, né? Coisas do governo também, e até o que eles consideraram claramente como junk news, né? Que eles estão falando, mas não estão falando sobre fake news, mas junk news também é um número pequeno, só 1,1%, né? Enquanto de veículos profissionais é 20%, e de partido político ou candidato 27%, né? Então isso é curioso, né? Quer dizer, no Twitter, né, que é um lugar que é feito estimulado para que você seja conciso e que jogue links, né? A maioria vai para o material oficial do candidato ou para veículos comerciais, né? E aí, rapidamente, para terminar, quais foram os principais achados deles, né? Então, aqueles primeiros, né? Quer dizer, hashtags de Lula e Haddad tem esse conteúdo que viralizava mais, né? Curiosamente, não estavam compartilhando tanto junk news, né? Coisas desses sites que a gente sabe claramente que são junk news, estavam mais coisas profissionais, né? Nesse período, né? E é isso. Os partidários do Bolsonaro, né? Quer dizer, os eleitores do Bolsonaro, eles tentavam espalhar o maior número de coisas, né? Mas o maior volume mesmo, né? Os tweets de alta frequência que eles chamam, que gerou mais volume foi Lula e Haddad, né? Quer dizer, um pouco da estratégia que a gente já imaginava, quer dizer, os bolsominions atiram para todos os lados, né? Muito mais gente compartilhando as coisas, né? Nesse período que eles estudaram e provavelmente durante toda a eleição, mas eram coisas que não engajavam muitas pessoas. E o contrário do Lula e Haddad, quer dizer, a tendência é que compartilhasse mesmo, né? Então a gente sim. Deixa só eu fazer uma intervenção aqui, para a gente, inclusive, comentar aqui o que o pessoal está falando no chat, quer dizer, o pessoal está curtindo aqui a nossa discussão sobre as fake news, inteligência artificial e essa distribuição. O que me vem em mente com relação a esse artigo da Oxford, vou passar para o Pablo rapidamente, porque o tempo corre aqui nesse nosso papo com o linguista, é justamente que a produção de news, ela copia o gênero jornalístico. Eu acho que isso é muito poderoso e é por isso que incomoda tanto a imprensa mais do que qualquer outro setor, né? Essa produção de fake news. Eles imitam a forma da notícia, e aí você pode ter máquinas que podem fazer isso, mas podem ser humanos também, que é o que tem acontecido nesse momento, né? Coloca uma foto, é aquele layout, digamos assim, da informação. E por isso as pessoas aceitam muito que quer dizer, é quase que o próprio veneno que a própria imprensa, porque a imprensa nunca falou só a verdade, a questão não é essa, inclusive, né? Semeou durante quase que todo o século XX, começo do século XXI, agora eles experimentam, porque alguém sozinho pode produzir uma notícia que vai concorrer, né, com aquela notícia que foi fabricada ali por vários jornalistas, né, várias fontes, e um protocolo todo profissional de produção de informação, alguém vai lá e copia igualzinho e distribui nas redes. Pablo, eu queria, inclusive, vou passar para você, e eu sei que você tem um recurso agora aí, que você pode apresentar. As pessoas estão perguntando, eu quero as referências dos artigos e tal, o Aristides perguntou, e eu quero dizer para todos vocês que estão acompanhando o Papo com o Linguista, que depois de terminado o programa, eu faço o resumo e coloco ali as referências, tá? Se alguém quiser agora, no meu Facebook, eu coloquei ali nos comentários do meu último post, esses 2 links
para esses artigos que a gente está comentando aqui. E o Pablo agora ele vai poder mostrar para a gente na tela alguns desses gráficos aí. Pablo Arantes, querido, com você. Pois é, só para complementar uma coisa do Léo, esse de Oxford, os caras analisaram um período curto, né, Léo? Foi uma semana, 10 dias praticamente só da campanha, né? A gente está vendo também que a diversidade, né, de abordagens que você pode ter, né, quando você faz uma pesquisa dessa, e essas diferenças de resultado muitas vezes podem ser explicáveis, né, por conta dessas escolhas metodológicas diferentes. Você pega um período de tempo maior, menor, como você coleta, como é que você classifica como fake news ou não, e tal. Você vê que é um assunto que é tão novo que ainda não tem muito... Quer dizer, cada um desses artigos que a gente pegou para analisar, cada um deles usa uma metodologia ligeiramente diferente e tal. Ainda, você vê que a gente ainda está mesmo lidando com isso, né? Quer dizer, criamos um mundo que a gente não entende, né? E a gente está tentando lidar com isso, tentando documentar, estudar um pouco essas coisas, né? E por isso que a gente achou interessante a história dos caras que resolveram não soltar a ferramenta ainda, né? Porque olha o que pode gerar, né? Muito interessante. Mas, enfim, esse artigo, o segundo que a gente selecionou, que tem a ver com especificamente com o cenário brasileiro, né, um artigo que chama Rede de Mentiras, a propagação de fake news na campanha presidencial brasileira. Foi escrito em português, é o primeiro que a gente conseguiu achar que foi escrito em português. O autor é uma pessoa chamada Ricardo Ribeiro Ferreira, que atua na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, tá? Não descobri se ele é brasileiro ou não. O nome é meio comum e não consegui localizar a pessoa exata. Foi publicado numa revista que chama Observatório, que é publicada em Portugal, uma revista séria, um comitê editorial com gente do mundo inteiro, de gente como o Manuel Castells, está no conselho editorial, então mostra que é uma coisa bem séria, né? O objetivo desse artigo era identificar a quantidade e a distribuição de conteúdo falso ou fora de contexto no cenário pré-eleitoral brasileiro, tá? Pré-eleitoral significa pré-eleição de 2018. Ele, na verdade, pegou o período de 1º de janeiro de 2017 a 18 de dezembro de 2017. Então, foi meio que a pré-campanha, quer dizer, as candidaturas ainda se formando e tal. Inclusive, o candidato da esquerda que ele monitorou, digamos, foi o Lula. Ainda né, nem se falava exatamente do Haddad nessa época, né? E o que ele analisou? Eles rastrearam links de redes sociais, como Facebook, Twitter e LinkedIn. Então, nesse caso, ele pegou mais redes sociais. Em geral, aqueles outros artigos que a gente analisou, todos eles analisavam basicamente o Twitter. Então, nesse artigo, eles olharam também para o Facebook e para o LinkedIn, que é uma rede muito menos falada, né? Tem um perfil mais profissional e tal. E, então, eles pegaram links dessas redes que continham os nomes dos possíveis candidatos à presidência em 2018. Aqueles que, naquele momento, em 2017, eram aventados como candidatos para a eleição que aconteceria no ano seguinte, né? E aí o material, os links em geral eram para notícias, para artigos e tal, e eles classificaram esses links como fake news ou como notícia da mídia mainstream. Eles usam essa terminologia, né? Então, Pablo, você tem uma imagem já desse relatório para mostrar para a gente aí, não? Do que você está falando? Posso, deixa eu abrir aqui. E aí, para classificar como fake news, o que eles disseram que fizeram foi o seguinte: eles adotaram a mesma metodologia da agência Lupa, tá? Então, consideraram que a agência Lupa era uma... Dá para ver agora? Conseguem ver? Tá. Então, vou botar essa aqui é a primeira página do artigo, tá? E aí, o que eles fizeram? Só para pegar aqui os números, eles analisaram, então, cerca de 4 milhões de
4 milhões de artigos, tá? E os principais achados foram os seguintes. Isso é bastante preocupante, eu achei, que o engajamento daquilo que eles classificaram como fake news foi de até 3 vezes maior do que o engajamento relativo aos conteúdos que eles classificaram lá como vindos, né, de veículos de comunicação tradicionais, né? E o que eles chamaram de engajamento, nesse caso, é compartilhamento e interações, tá? Então, essa interação varia um pouco de acordo com a rede. Então, no Twitter é uma coisa, no Facebook é outra, né? E aí, isso é uma outra coisa impressionante, que os conteúdos falsos os conteúdos falsos correspondem a mais da metade dos engajamentos quando os candidatos mencionados eram Lula e o Bolsonaro. Isso eu achei interessante. Os outros candidatos, sei lá, acho que eles tinham lá Meirelles, Alckmin, o engajamento e o compartilhamento de coisas sobre esses candidatos era mínimo, assim, comparado a Lula e Bolsonaro, né? Então, esse gráfico aqui, por exemplo, mostra o engajamento de coisas que dizem respeito ao Lula, né? Então, você tem em vermelho são fake news e em azul notícias mainstream, né? Então, você vê que o engajamento é maior quando o conteúdo é fake news, né? Então, isso é bastante... Isso aqui é a respeito do Bolsonaro, tá? Então, isso é perturbador, né? No caso do Bolsonaro, muito mais, quer dizer, é quase 3 vezes mais engajamento quando o conteúdo é falso, né? Então, aquilo que eu estava falando um pouco no começo, tem alguma coisa aí a respeito desse tipo de conteúdo, né, que a gente classifica como fake news, que a gente precisa pensar sobre, assim, né? Pablo, agora volta a sua imagem para a gente ver você. Tá. Mas, assim, é interessante como um documento do que foi essa campanha, né, e do que é a circulação de notícias, a circulação de conteúdo que é jornalístico ou que imita jornalismo, né? Realmente há alguma coisa que nesse conteúdo que é classificado como fake, como fora de contexto, que chama a atenção das pessoas, né? Então, acho que é interessante a gente ver se isso tem a ver com, por exemplo, a questão dos valores, se são notícias que mexem com valores profundos, que causam mais engajamento ou não. Eu acho que isso ainda é uma coisa por fazer. Essas pesquisas todas que a gente está vendo, elas são muito quantitativas, a gente está vendo, né? E eu acho que agora talvez seja o caso de começar a pesquisar mais qualitativamente, né? Paulo Arantes, estamos aqui no Papo com o Linguista, no canal do Conde. Peço a todos vocês que estão acompanhando aqui que se inscrevam no canal do Conde. Vamos ver se a gente alcança 10 mil inscritos hoje. Estamos aí em 9.500 nesse momento. A gente já está encaminhando para o final do programa. Vou passar para o Leonardo Couto. Antes disso, eu só queria fazer uma consideração. Quer dizer, são muitas tecnicalidades, né? Vocês estão apresentando, inclusive apresentando imagens desses artigos e dessa discussão em torno aí das fake news, da produção, de como ela se distribui, que eu acho que é a discussão que nós temos de fazer concretamente hoje no Brasil, não tratar a fake news como um monstro, né? Que, na verdade, ela faz parte do cotidiano. Eu acho que a fake news é que nem a corrupção, né? A gente não vai eliminar do horizonte esse tipo, a gente vai ter que criar instrumentos e capacitar as pessoas para que elas consumam o que elas querem. Porque, no fundo, sabe o que eu pensei enquanto o Pablo estava dizendo aqui, Leonardo Couto? Então, eu pensei o seguinte, esse fetiche por uma notícia falsa que é muito mais atrativa, parece um pouco, quando você tem um acidente na estrada, né? As pessoas param para ficar olhando, né? O caminhão batido, aquele carro virado e tudo mais. Tem vários sentidos sobre isso, mas me parece um pouco a mesma coisa. As pessoas se aglutinam em torno de alguma coisa que parece exótica, parece extravagância, é o sensacionalismo. Eu vou devolver para você, pedir para você ser um pouco mais conciso, porque a gente está fechando o horário, mas, assim, para a gente comentar, tem uma coisa muito interessante no artigo ali que eu li por alto,
que é a questão das compartimentações da distribuição das fake news e da percepção. Então, tem o WhatsApp, o Facebook, o Snapchat, né? O Snapchat, é isso que fala? E o Instagram também. Queria que você falasse um pouco disso, desses instrumentos aí, dessas plataformas, e a sua relação com as fake news. Gustavo, esse a gente viu no programa passado e a gente tem comentado sobre isso. O WhatsApp é o grande desafio, porque são conversas privadas, como é que a gente vai ter acesso a isso, né? A gente sabe que teve um crescimento muito grande no WhatsApp nos últimos anos, né? E o Facebook está lentamente caindo o número de usuários. Outro que cresceu muito foi o Instagram, cresceu bastante. Snapchat ainda é uma coisa que não é... Ó, o Pablo está mostrando para a gente o gráfico, né? O WhatsApp no Brasil... o Pablo pode cantar uma música. Não, desculpa, ele pode falar. Não, eu basicamente é isso. O WhatsApp cresceu 48%, isso foi em 2017, o Instagram cresceu 16%, e o Facebook está caindo lentamente, né? Também o Facebook é uma coisa muito grande, as pessoas não vão deixar de uma hora para outra, né? Então, existe esse desafio de, quer dizer, me parece muito complicado ainda, como é que a gente vai investigar cientificamente o que as pessoas estão trocando no WhatsApp, né? No Instagram é um pouco mais restrito, né? O Twitter é que é a coisa mais aberta, não é à toa que eles usam como fonte de informação, né? Mas uma coisa que eu queria comentar é uma coisa que a gente pode pensar, né? O papel da curadoria, né? O papel que ainda é feito por humanos, principalmente a boa curadoria, que é o que vocês lá no 247 fazem, o que vários outros canais na internet fazem, essa curadoria de notícias, né? Algum humano para dizer se isso é bom ou não é, né? Essa notícia vale a pena, não só o fake do não fake, que isso máquinas podem ajudar, mas falar sobre a qualidade, né? Quer dizer, ter esse trabalho de curadoria, porque a gente tem essa cachoeira de informação e a gente, eu pelo menos, eu sempre procuro bons curadores, né? Quer dizer, quem que vai filtrar essas coisas para mim, né? Quem que está tendo esse trabalho importante de ver o que é bom e o que não é, né? Então, isso é uma coisa que a gente deve estimular, né? A gente deve estimular. E tem várias formas, né? Uma é realmente, por exemplo, pagando por conteúdo, né? Por conteúdo bom. Então, e apoiando conteúdo bom, né? Perfeito, Couto. Bom, diante dessa... Vou puxar um pouco a questão para o lado teórico que eu mais tenho um pouco de... enfim, que eu nado um pouco mais, que é justamente o discurso, análise do discurso, que é pensar um dilema, uma dicotomia, ou até um duelo entre a factualidade e a interpretação. Eu acho que esse é o grande problema. Eu concordo com o Léo, inclusive do programa passado, que você diz, como é que você faz para ter acesso a uma notícia crível, de credibilidade pelo menos mínima? Eu vou nos grandes veículos de imprensa. Eu também faço isso. Acho que isso é perfeitamente cabível e recomendável, né? Acho que o mais importante é cruzar as informações, evidentemente, né? Você não pode aceitar uma fonte só como a sua informação, que é um princípio jornalístico por excelência. Mas o que faz falta daí com relação à imprensa tradicional? A interpretação, né? Que daí é uma interpretação, aí você tem um outro monstro que é a editorialização, que daí seria um outro problema. E talvez por isso as pessoas tenham mais afinidade com a fake news, porque ela já vem tudo prontinha ali, você não precisa aprofundar nada, ter interpretação, cruzar dados e cruzar fontes, etc. Que se você fizer isso, você vai matar aquela notícia, evidentemente. Eu quero só comentar uma questão aqui, que foi colocada, a Mariana Molica dizendo assim, ela cita o Breno Altman, né? Quando começa uma guerra, a primeira coisa que se perde é a verdade. E também ela cita Freud, né? Estamos, como diria Freud, num estado próximo à guerra.
uma guerra discursiva, uma guerra política. Vou pedir então para o Pablo fazer a sua intervenção final e daí a gente encerra esse papo com o linguista. Pablo Arantes, nós temos... O que você teria a dizer dessa questão, por exemplo, de factualidade versus interpretação, né? Como é que você vê esse fenômeno? Tem uma coisa que eu acho que é interessante, que é a seguinte, né? A gente fala de fake news como se o problema fossem só as fake news, mas o que será que está afastando as pessoas da notícia produzida, sei lá, com algum critério jornalístico, por veículos jornalísticos, por pessoas formadas em jornalismo, etc. Quer dizer, que a gente deveria considerar, em tese, uma coisa boa. Quer dizer, a gente imaginaria que elas deviam preferir notícias produzidas por gente que sabe, enfim, selecionar os assuntos, escrever sobre eles. Eu acho que a gente precisa escutar as pessoas, não é só julgar o comportamento. Nossa, as pessoas são facilmente enganáveis, ou elas são totalmente presas dos seus vieses e tudo mais. Mas o que será que elas não estão encontrando nas mídias tradicionais? A gente sabe um pouco o que é, né? Acho que a gente deveria discutir, não deveria deixar de discutir em outros programas esse relatório da Reuters, porque ele diz muito sobre o consumo, os hábitos de consumo das pessoas, né? E ali a gente tem algumas coisas que são pistas para o que está desgostando as pessoas no jornalismo mais tradicional, né? E eu acho que justamente a falta de interpretação. Na verdade, talvez sejam muitos fatos e tal, só que sem alinhavamento, ou, na verdade, com uma interpretação tácita, que, na verdade, é sempre a favor das elites, sempre a favor do poder econômico e tal. Eu acho que quando elas olham para isso que a gente está chamando de fake news, que tem uma interpretação clara, que pode ser absurda, pode ser, sei lá, racista, pode ser, enfim, ter vieses horrorosos, mas elas estão vendo alguma coisa que elas acham um pouco mais legítimas, né? Então a gente tem que pensar sobre isso, e aí acho que isso casa com a história da comunicação através dos valores, que é o tema do Lakoff, né? Então acho que a gente não está fugindo dessas questões aí, né? Pablo Arantes, gostei muito dessa sua fala aí final, muito interessante. Depois eu quero desconstruir isso e acho que ela potencializa e gera uma reflexão muito maior. É como se a imprensa tradicional tivesse se artificializado, né? Ela se artificializou e aí abriu margem para você ter aí uma pistolagem absolutamente inconsequente, generalizada dessa produção. Quer dizer, falta interpretação, falta qualidade, falta aprofundamento, falta diversidade na produção da notícia, que, de uma certa maneira, as pessoas encontram na selva, que daí você pode encontrar qualquer coisa, e você tem também a questão do tempo, o acesso do usuário, né, do consumidor da cena digital. Enfim, acho que abre para a gente, inclusive, produzir um outro programa, e aí nós vamos conversar da pauta do próximo programa que nós vamos fazer, né? Leonardo Couto, agora vou deixar com vocês para fazer as considerações realmente finais e se despedir da galera que acompanhou a gente aqui nesse Papo com o Linguista. Fala, Léo. Bom, Gustavo, só duas coisas. Eu fui lá rapidamente ver a coisa da teoria da conspiração, né, a origem do termo. A origem não foi lá no assassinato do Kennedy, não, mas foi quando ele caiu no uso popular, né? A origem é um pouco mais do começo do século XX, o final do século XIX, mas ele ficou realmente, o termo se tornou popular lá, né? Outra coisa, o artigo que a gente estava discutindo do grupo da Universidade de Oxford, ele está em português também, né? Ele é produzido, parece que são brasileiros, parte do grupo, então também está mais acessível para quem quiser ler. Ele não é tão técnico assim, é uma boa leitura, é um texto curto, recomendo as pessoas que dêem uma olhada para elas mesmas lá nos resultados. Até a próxima, gente. Muito bom, Leonardo Couto, muito obrigado. Pablo Arantes, muito obrigado por mais esse Papo com o Linguista. Um grande abraço para você. E eu sei que você sempre tem um recado final aí para dar para a gente. Não, hoje não tem nada bombástico, não. Só agradecer a conversa, a companhia e a audiência do nosso estimado público. E preparem-se para uma próxima. Muito bom, Pablo Arantes.